estar convosco mais uma vez e é bom para abrirmos a palavra de Deus. Não sei se conhecem um jovem que cresceu, um jovem chamado Anakin Skywalker. É um filme, Guerra das Estrelas. Mas é um jovem que cresceu com desejos muito grandes. Ou seja, ele desejava muito algumas coisas que não se tornava muito bom. Desejar muito algumas coisas. Um desejo imoderado por vingança. Um desejo imoderado para ser aceite. Um desejo imoderado por uma mulher. Então, enquanto ele era pequeno, ele foi, digamos que, recrutado para ser um guerreiro, um bom guerreiro. A questão é se ele vai conseguir controlar estes impulsos, estes desejos, que são desejos exagerados e que, por isso, tornam-se maus. Falando em crianças, é interessante ver a passagem que nós vimos a semana passada, em que Paulo fala e dá esta expressão que às vezes a igreja na Galácia parecia uma matilha de lobos que se devoravam uns aos outros. E para aqueles que têm mais do que um filho, às vezes é interessante ver algo semelhante no seu relacionamento. Parece uma matilha de lobos. Ou seja, há dias em que é difícil que mais do que um filho... Só com um filho às vezes é difícil de ver, a não ser que haja amigos a visitar a casa, mas com mais do que um filho é fácil ver como a dinâmica de grupo às vezes não funciona e quebra. Ou seja, é difícil os relacionamentos. E talvez a pergunta da semana passada é como é que uma igreja pode evitar ou ultrapassar estas quesílias, estes problemas de relacionamento. Como é que a igreja pode ser uma comunidade que serve em amor? Ela é livre, cada cristão é livre, não para pecar, mas para servir. Então, de que forma a vida de um cristão é parecida com a de um Jedi, aquele guerreiro bom da Guerra das Estrelas? De que forma a vida do cristão é parecida com o Pinóquio? E é isso que iremos ver esta manhã. E está tudo ligado com o Espírito. Em primeiro vamos ver a guerra do Espírito, em segundo a ausência do Espírito e em terceiro o fruto do Espírito. Então vamos abrir em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 24. Gálatas 5, versículos 16 a 24, irá aparecer também aqui. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar. E Senhor, queremos te agradecer. Agradecer porque temos segurança em Ti. Podemos sossegar em Ti. Agradecemos pela Tua graça que nos salva. E, Senhor, pedimos a Tua ajuda para compreender a graça que nos transforma também. Ajuda-nos a compreender esta passagem e a aplicá-la às nossas vidas. Amém. E os filmes da Guerra das Estrelas, eles estão assente numa batalha, numa guerra.
E há sempre dois lados, não é? Há o lado bom e há o lado mau. Ou seja, há o lado bom da força e há o lado negro da força. E, de certa forma, todos no filme se posicionam. Ou seja, ninguém é neutro, ninguém pode ficar de fora. Ou estão a favor do lado bom ou estão a favor do lado mau. Mas só alguns é que podem usar, digamos assim, a força. Só alguns é que são os guerreiros. Então os Jedi são aqueles que usam o lado bom da força. E os Siths, os Lord Siths, são aqueles que usam o lado negro da força. E é interessante porque para ser um Sith, para ser um senhor do lado negro da força, a única coisa que precisas de fazer é dar aso a tudo o que é mau, maus sentimentos, maus pensamentos, a tudo que é paixões e coisas desreguladas, vingança, violência, tudo isso. Dar aso a essas coisas. Para seres um Jedi, um guerreiro do lado bom da força, tens de evitar tudo isto. Tens de evitar sentimentos fortes, quase que tens de deixar de ser humano. E é interessante, nem podes ter relacionamentos amorosos. Porquê? Porque os relacionamentos amorosos despoletam sentimentos que muitas vezes são maus em si, ciúme, inveja, etc. Então os Jedi precisam de se afastar de todo este tipo de sentimentos para continuarem no lado bom da força. E aquilo que nós vemos nesta passagem é também uma guerra entre dois lados. A semana passada vimos nos versículos 13 a 15 que Paulo diz aos cristãos que eles não são livres. Que eles não são livres para escolherem o que quiserem. E agora, Paulo vai construir a partir do versículo 16 e vai começar por dizer o quê? O cristão deve andar no Espírito. Andar no Espírito é diferente de dar uma boleia ao Espírito. De dizer, olha Espírito, anda comigo. Anda por onde eu quero andar, faz aquilo que eu quero fazer. O Espírito não é um convidado que nos ajuda de vez em quando. A ideia da vida cristã não é essa. Mas Paulo diz que é um andar no Espírito. E o andar no Espírito é depender do Espírito para direção e para capacitação, para poder andar no Espírito. Ou seja, é mais do que apenas um vem comigo. É um nós irmos com Ele. E um resultado que este andar no Espírito tem é que Paulo diz, não gratificarão a concupiscência da carne. Palavra complicada, concupiscência, ou os desejos imoderados, os desejos em excesso, por sensualidade e outras coisas. De um modo geral, desejos para pecar, para fazer coisas que não são agradáveis a Deus. Então, no versículo 17, nós temos esta imagem de guerra, em que diz o espírito contra a carne, ou seja, militam um contra o outro, guerreiam. Há duas forças. E todos nós temos um impulso para pecar, para desobedecer. É fácil de ver. É fácil de ver. Todos nós temos isso. Mas para o cristão já não está preso a isso. Ainda é influenciado, sem dúvida. Mas já não está preso. Já tem um poder para responder de forma diferente. Então, para o cristão, este impulso mantém-se ao longo de toda a nossa vida aqui. Que são más notícias. Se pensas que, ao te tornares cristão, ao longo da vida cristã, que vais chegar um dia e tu vais ter uma vida fácil e perfeita de obediência a Deus, lamento, há más notícias. Não vai. A guerra vai continuar. Nós não somos livres. E todos somos influenciados ou pelas obras da carne, que Paulo aqui fala, ou pelo Espírito. Esta semana nós vimos no Investigando a Vida aquela frase em que ele diz que nós não nos apercebemos das correntes até as tentarmos tirar. Ou seja, nós não nos apercebemos que estamos presos até tentarmos tirar as correntes. Não somos livres de escolher. Nós somos influenciados por alguma coisa. Sempre. Não há neutralidade. E no versículo 18, Paulo dá-nos uma consequência de ser guiado pelo Espírito. Ele diz que há uma libertação da lei. Ou seja, ele diz que fomos chamados à liberdade no versículo 13 e parece que esta liberdade nos liberta da lei. Não para nos ausentarmos da lei, mas porque o Espírito cumpre a lei. Cumpre o Espírito da lei. Ou seja, os falsos mestres na Galácia estavam a dizer, olha,
Tu tens de obedecer à lei de Moisés para continuares cristão. Circuncisão é uma das coisas, sim. Mas tudo o resto. A lei precisa de te orientar de forma ética e moral. E Paulo diz, olha, o Espírito é melhor. O Espírito é mais poderoso do que a lei. O Espírito faz algo que a lei não consegue, porque a lei está limitada. E ela está limitada por causa do nosso pecado, mas o Espírito não está limitado. Ou seja, eu não sei se esta imagem de vida cristã parece estranha. Como um teólogo diz, o Tim Keller, o cristianismo é diferente da religião, porque a religião coloca regras à nossa volta para moldar o nosso comportamento exterior, mas falha em lidar com o que está lá dentro. Falha. A fé cristã também é diferente de viver uma vida sem religião, porque uma vida sem religião estamos à mesma constrangidos pelas normas sociais, por aquilo que as outras pessoas esperam de nós. São normas que colocam pesos em cima de nós e dizem, olha, agora desenrasca-te. Coloca-nos ídolos da nossa vida, apresenta-nos ídolos e diz, olha, segue isto, faz isto. Mas depois ficamos sozinhos com todo o trabalho para fazer. Na fé cristã, Deus promete estar sempre connosco. Não nunca nos abandona. Não para nos dar palmadinhas nas costas e a dizer que tudo está bem. Não. Para nós caminharmos com Ele. Para o seguirmos. E isso envolve o quê? Envolve uma transformação constante dos nossos corações, dos nossos sentimentos, dos nossos valores, das nossas ações. Tudo vai sendo transformado. Ou seja, este é um poder que nós naturalmente não temos. Naturalmente não conseguimos escapar. Mas é um poder que nos é oferecido. Talvez a imagem de uma montanha russa. Nós, quando entramos numa montanha russa, nós sentamos na carruagem e ela anda sozinha. E há um caminho, nós não determinamos o caminho. Nós apenas seguimos. Nós só temos de entrar na carruagem, colocar aquilo por cima, aquele cinto, e irmos naquela viagem. Agora, seria trágico se tentássemos tirar o cinto a meio da viagem e tentássemos empurrar a carruagem para onde nós queremos ir. Seria trágico. Mas esse seria o desejo de tentar guiar a nossa vida, sermos nós os senhores da nossa vida. E são essas as tentações que nós vamos experienciando ao longo da nossa vida. Ou seja, há sempre a tentação de querermos ser os nossos próprios salvadores e determinarmos a nossa vida. Mas há graça e há bondade da parte de Deus. Há uma guerra entre dois lados, e um desses lados é um lado negro. É esse lado negro que nós vemos nos versículos 19 a 21, porque há uma ausência do Espírito. Então vamos ver novamente os versículos 19 a 21. Diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Eu vou estragar isto. É apenas a minha sorte, vez após vez. Desculpa por tudo o que eu fiz. A partir do momento em que nasci, parece que tenho uma arma carregada. E depois eu disparo. E faço um buraco em tudo aquilo que eu amo. Eu disparo. E faço um buraco em tudo o que eu amo. É uma música que se chama Shots, dos Imagine Dragons. É uma banda que eu acho muito interessante porque ela lida muito, as letras lidam muito com a condição humana. O vocalista ele escreve músicas muito introspectivas, ou seja, acerca dele próprio, acerca da sua experiência, e ele é alguém que vem de um contexto profundamente religioso, muito religioso, e ele está a lidar com as dificuldades. Ele tem uma linguagem que é bíblica em alguns sentidos. Ele muitas vezes fala acerca do pecado, fala acerca das regras, mas nada disto o ajudou. A religião não foi uma ajuda para ele. As regras não o transformaram. Apenas condicionaram o seu comportamento durante algum tempo. Ou seja, as regras podem condicionar o exterior, mas elas não mudam o interior. Por isso precisamos do Espírito.
E aqui vemos que o Espírito está ausente. O Espírito não está aqui. E Paulo diz que as obras da carne, estas ações, elas são conhecidas. Não é nada que seja desconhecido, elas são conhecidas, elas foram experienciadas pelos cristãos na Galácia e elas são experienciadas por nós também. Elas não são novidade. As primeiras três que Paulo diz, prostituição, o adultério, impureza e lascívia ou libertinagem, elas estão ligadas à área da sensualidade. Ou seja, imoralidade sexual. Uma pessoa imoral em toda a área sexual. Libertinagem e falta de domínio próprio na área da sensualidade. Ou seja, sexualidade, pornografia, dificuldades em lidar, um desejo exagerado por algumas destas coisas. Não é novidade, não são novidade para nós. Há aquela música também da Miley Cyrus em que ela diz: nós não conseguimos parar. Beijamos quem queremos, dormimos com quem queremos. Ou seja, não há limites, não há barreiras, vale tudo, todos valem. As próximas duas ações retratam um pouco da vida pagã, de onde estes cristãos da Galácia vieram, e fala acerca de idolatria. Ou seja, a idolatria é o pecado por trás de todos os pecados. É colocar no lugar de Deus alguém que não é Deus, alguém ou alguma coisa. E fala também a feitiçaria. E se calhar vocês vão pensar assim: não, feitiçaria não, isso nunca. E é interessante que a palavra em grego é farmakeia, que dá origem à nossa palavra farmácia. Ou seja, é o lugar onde são dispensadas drogas, medicamentos neste caso, mas usada no mau sentido, e em alguns contextos era onde se iam buscar produtos para se fazer poções mágicas, para se fazer artes ocultas. Ou seja, é o mesmo significado, artes mágicas. E há um exemplo na Bíblia, no Velho Testamento, quando Arão e Moisés estão com o Faraó, e Arão, Deus transforma o seu cajado numa serpente, e Faraó manda chamar os seus mágicos. E eles também, por artes mágicas, transformam os seus bordões em serpentes, os seus cajados ou bordões em serpentes. E a serpente de Arão, claro, come as outras serpentes. Mas, se pensarmos nestas duas ações de idolatria e feitiçaria, artes mágicas, podemos ligar com aquele sentimento que certamente já devem ter tido. Quando algo de errado acontece na nossa vida e nós pensamos assim: eu preciso de dar sentido a isto que aconteceu. Isto foi algo mau que aconteceu e eu preciso dar sentido de alguma maneira. Eu preciso arranjar uma estrutura para me ajudar a lidar com aquilo que aconteceu. Eu preciso tentar controlar os eventos da minha vida. E para isso, o que é que fazemos? Pegamos em pessoas ou em coisas da nossa vida e tentamos encontrar algum sentido da nossa vida. Usamos superstições. Isto aconteceu porque passou um gato preto por mim, ou passei por baixo de uma escada, ou entrei com o pé esquerdo não sei onde. Lemos o signo. Lembram-se da Maria e da Nova Gente? TV Guia, aquelas revistas que a minha mãe costumava comprar. Acho que quase todas tinham. Íamos àquela parte dos signos, Diário de Coimbra, Diário das Beiras. Para quê? Queremos tentar, de alguma maneira, ficar seguros com a nossa vida, estarmos preparados para ou controlar os eventos à nossa volta. Não é nada de novo. Não é nada de novo para nós. As próximas 8 ações, e são muitas, são coisas que ameaçam a comunidade de relacionamentos saudáveis. Ou seja, inimizades ou atos de ódio, porfias ou intrigas, ou seja, discussões entre fações rivais, ciúmes da outra pessoa, daquilo que a outra pessoa tem, daquilo que a outra pessoa faz, da maneira como a outra pessoa é vista, até dos dons e talentos que a outra pessoa tem. Iras ou ataques de raiva, falta de paciência com as crianças, discórdias, rivalidades, tudo isto ameaça, causa divisões na comunidade, invejas, que está muito ligado também com ciúmes. Ou seja, todas estas coisas têm um impacto negativo nos nossos relacionamentos. E não é preciso ir muito longe nos nossos pensamentos para nos lembrarmos daquele relacionamento que está quebrado, ou que está mais ou menos,
por causa destas coisas. Algumas destas ações são fáceis de ver, outras nem por isso. Outras estão aqui dentro e ninguém vê, sem ser Deus. As duas últimas palavras, bebedices, botonarias, voltam àquela imagem de festas, de procissões naquela altura, que eram feitas com muita bebida, muita comida e muita liberdade sexual. E estas ações, Paulo diz, são muitas, mas Paulo diz isto é apenas uma amostra. Há mais. Há mais coisas. Ele diz no versículo 21, coisas semelhantes a estas. Ou seja, cada um de nós tem o potencial para viver desta forma. Ou pior. Cada um de nós. É provável que tenhamos tido ou estejamos a ter dificuldades na área da sensualidade, na área do sexo, na área da pornografia, na área da maneira como falamos, na nossa linguagem, na área dos nossos relacionamentos, a maneira como tratamos as outras pessoas, a forma como estamos a tentar controlar os eventos da nossa vida, as superstições a que nos estamos a agarrar. Ou seja, se és cristão e a tua vida continua a ser caracterizada por estas ações, e eu digo caracterizada, ou seja, não é que o cristão não tem estas ações. Não tem. Mas se a vida de um cristão ou de uma pessoa é caracterizada, é marcada constantemente por estas ações, há um problema. Porque estas ações apontam de uma forma cíclica, elas apontam para uma ausência do Espírito. E Paulo diz que há um problema. E é interessante porque Paulo já lhes falou acerca destas coisas. Ele diz no versículo 21, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. O que é que acontece quando isto acontece de forma constante, cíclica na vida de alguém? Ele diz, não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Não estamos a falar de coisas que acontecem e que surgem de vez em quando. Mas estamos a falar de algo contínuo. De algo contínuo. Ele fala acerca de herdar o reino de Deus. E nós pensamos em heranças, em receber algo. E no Velho Testamento o povo de Deus tinha promessas para herdar a terra. Eles caminhavam para receber aquela terra e nem todos o fizeram, porque nem todos confiaram em Deus. E quando Jesus vem, ele diz que ele vem inaugurar um reino. Ou seja, Jesus inaugurou o reino, mas ainda não o consumou. E cada cristão está a entrar neste reino e a fazer parte deste reino. Agora. Ou seja, fazer parte deste reino significa ter já o Espírito Santo. Não de uma forma plena, mas já temos. Ou seja, há bênçãos que nós já experienciamos fazendo parte do reino de Deus, mas ainda não está consumado. Ainda aguardamos a sua consumação. Este reino não será herdado por aqueles que continuamente manifestam este tipo de ações. É o que Paulo diz. Não é que o reino de Deus seja para pessoas sem pecado, pessoas perfeitas. Não é isso que ele está a dizer. Mas são pessoas que têm de se esforçar para caminhar no Espírito, para mudarem as suas ações. E é para essas pessoas que vamos olhar agora para os Jedis e para os Pinóquios. É o sonho daquele velhote, não é? Do Gepeto. O seu sonho é ter um filho, ter uma criança de verdade. Ele faz um boneco de madeira, aparece a fada numa noite e dá-lhe vida, digamos assim, mas ele ainda está tipo boneco de madeira. E o Gepeto manda-o para a escola para ele aprender e viver com outras crianças. E ele tem sempre um grilo que o acompanha para ser a sua consciência, para lhe dizer, olha, não faças isto, não faças aquilo. Mas Pinóquio, ele mostra a sua rebelião. Ele não quer saber. Ele não liga nenhuma ao grilo, parece que o grilo quase que nem existe. Ele mente a todos, mente ao Gepeto, mente à fada. E quanto mais ele mente, mais as suas orelhas crescem, não é? O nariz, ainda se lembram, ok. Sim, quanto mais ele mente, mais o nariz cresce. E é interessante, é tipo, como cristão, e se és cristão e pensas assim, eu gostava de crescer mais espiritualmente, mas há coisas que eu não consigo ver no meu coração. Então seria bom, cada vez que elas acontecem, cada mau pensamento, que algo acontecesse exteriormente, que é para eu ver e as pessoas verem. Seria assustador, não seria?
cada mau pensamento, algo crescer. Mas quando chegamos ao final da história, vemos que finalmente o Pinóquio fez algo de bom. Ele interessou-se de alguma maneira, ou salvou o espeto, ou depende do livro que estão a ler, porque há várias versões. E ele é transformado por uma criança de verdade. Para uma criança de verdade. Pela fada. Ou seja, a fada entra, parece que faz o serviço completo. Ou seja, ele parou de pensar apenas em si e pensou nos outros. Ele fez algo sacrificial, digamos assim, e recebeu. E desta imagem de alguém que caminhava-se com a ausência de espírito, nós agora caminhamos para alguém que tem o fruto do espírito. E vamos ver novamente os versículos 22 a 24. É interessante, eu não sei se na minha cabeça ainda está a voz das crianças a dizer este versículo. Não sei se lembram no verão, acho que tiveram a memorizar o fruto do Espírito e houve vários vídeos das crianças a dizer o fruto do Espírito. E é interessante a parte final, não há lei. Mas vamos ver novamente. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não são vários frutos. Não são vários frutos. A palavra diz que é um fruto. O que nos deixa-nos com um problema. Porque se fossem vários frutos, nós podíamos fazer como fazemos quando vamos ao Pingo Doce, ou ao Continente, ou ao Lidl. Nós vamos aos nossos frutos preferidos. Eu compro sempre maçãs e bananas. Há fruta que eu não compro. Bem, laranjas não é preciso comprar, temos aqui um fornecedor na igreja de laranjas. Mas há fruta que eu não quero, não gosto, não compro. O problema do fruto do Espírito ser um fruto do Espírito é que não nos dá abertura para escolhermos o que é que queremos. Não é como agora já nos supermercados, as gomas e vários tipos de gomas e um saquinho. Então nós vamos com o saquinho e tiramos só aqueles que gostamos e é por peso. O fruto do Espírito não é assim. É um fruto com várias características. Ou seja, tudo isto são características do fruto. E também esta imagem de fruto parece ser algo gradual, como todo agricultor sabe. O fruto é gradual, aparece de forma gradual. Então, se és cristão, há esperança. Porque o fruto é algo gradual, é algo que é bonito às vezes de olhar para trás. Ou seja, aparece uma situação na tua vida e tu pensas assim: ok, eu até lidei de forma correta nesta situação. Há 5 anos atrás eu não teria lidado assim. Ou há 10 anos atrás eu não teria tido esta reação. Então há esperança, porque é um fruto gradual, é algo que vamos podendo ver, digamos assim, nas nossas vidas e nas vidas dos outros. Essa é a esperança. E também é um encadeamento, ou seja, ele está todo ligado. As características do fruto do Espírito, eles não estão isolados, ou seja, não lhes podemos dar prioridade. Agora vou tratar deste primeiro. Não, eles devem vir em grupo. E isso deixa-nos em maus lençóis. Porque seria bom se apenas... Seria bom não. Seria fácil se apenas pudéssemos escolher algumas coisas para trabalhar na nossa vida. Mas porque ele vem todo encadeado, todas estas características devem ser coisas que devemos estar a pensar. Ou seja, não podemos deixar para trás aquilo que é mais difícil para nós. A primeira característica é mais basilar da vida cristã, é a base, é mais necessária para uma igreja dividida, que era o caso das igrejas da Galácia, que é o amor. O amor. Paulo diz em 1 Coríntios, fé, a esperança e o amor. Qual este é aquele que permanece? É o amor. A fé, não vamos sempre precisar dela. A esperança, não vamos sempre precisar dela, porque um dia estaremos com Jesus, já não precisamos de esperar. Já não precisamos de ter fé, estamos a vê-lo, estamos com ele. Mas o amor mantém-se, e daí o amor ser o mais importante. Ou seja, o amor significa que servimos a alguém, não por aquilo que ela nos pode dar, mas pelo seu valor intrínseco, porque é uma pessoa amada por Deus também. Então o amor deve nos transformar e devemos exibir essa característica. A alegria, um resultado não das circunstâncias, mas da confiança que o cristão tem,
que é amado por Deus. Ou seja, isso deve trazer alegria. Paulo, Filipenses, nós abordámos nos grupos familiares aqui há uns tempos, porque é que ele tinha alegria, ele falava sempre em alegria. Não era por causa das suas circunstâncias. Era a certeza que ele tinha que ele era amado por Deus e perdoado por Deus. A paz pode-se referir à paz que temos com Deus, mas creio que é mais a paz uns com os outros, que é resultado da nossa paz com Deus. Paciência, longanimidade, algo tão necessário para lidar com diferenças de opiniões. Benignidade ou amabilidade, a gentileza ao lidarmos uns com os outros. Será que somos gentis? A fidelidade, o compromisso amoroso uns com os outros, que é uma amostra e uma imagem do compromisso amoroso que Deus tem connosco. A mansidão ou o modelar de uma das características importantes. A mansidão. Algo tão importante para uma comunidade harmoniosa. E por último, Paulo chama a atenção para ele. Ele faz aqui um contraste interessante. Ou seja, as últimas duas ações da carne são o quê? São dois bons exemplos de uma vida desregrada, bebedice e glutonaria. Sem controle, sem domínio. E por isso, Paulo termina com domínio próprio. Domínio próprio. Ou seja, colocar o importante acima do urgente. O importante acima do urgente. Não ser impulsivo ou descontrolado. Então ficamos com um problema, porque tudo isto é o fruto do Espírito. E é algo que deve estar a ser trabalhado por nós, com o auxílio do Espírito Santo nas nossas vidas. Ou seja, ficamos com um problema, não é? Porque isto é difícil. E isto deve nos levar para Deus. Para procurarmos mais Deus, porque precisamos dele. E depois Paulo termina a dizer: contra estas coisas não há lei. Porquê? Porque o Espírito produz aquilo que é o Espírito da lei. Ou seja, o Espírito da lei era para que o povo de Deus vivesse desta maneira, com regras externas. O Espírito vem e trabalha no nosso coração para que isso seja possível. Ou seja, é o Espírito que nos possibilita viver desta maneira. O Pinóquio estava dependente da fada. E o Pinóquio teve de fazer primeiro para depois receber. Ou seja, ele teve de se sacrificar pelo espeto para depois poder ser transformado num menino de verdade. O Anakin Skywalker, ele desejava muito vingança pela morte da sua mãe. Ele estava completamente descontrolado na área da sensualidade. A mulher que ele queria e não a queria perder. E ele não conseguiu controlar estes desejos. Ele terminou no lado negro da força. Não vos digo em quem é que ele se transformou, para não ser spoiler para quem ainda não viu os filmes. E por outro lado, os Jedi, eles transformavam-se em Jedi pela força, recusando, esforçando-se para colocar estes sentimentos à parte. Mas a força era algo impessoal. A força não nos ajudava neste sentido. Eles tinham de trabalhar, eles tinham de fazer. Nós não temos nenhuma fada. E nós não temos de nos esforçar primeiro. Porquê? Porque temos o versículo 24. E o 24 creio que é uma grande ajuda. Porquê? Porque fala primeiro acerca da nossa identidade, acima de tudo. Diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, se és cristão, aqui está a nossa identidade. E a identidade está por trás de mudar a nossa vida e transformar a nossa vida. Porque Jesus já fez isso. Ou seja, se és cristão, a tua identidade foi transformada completamente. Ou seja, porquê? Porque nós nos sacrificámos, porque fizemos boas obras, porque exibimos coisas boas? Não. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz. E esta referência à cruz não é por acaso. Porque nos aponta para Jesus e para a nossa identidade em Jesus. E é perante a cruz que nós temos de vir continuamente para nos lembrar disso e para irmos crucificando, de certa forma, desmantelar os ídolos que criamos, trazê-los aos pés da cruz. E vemos de que forma eles têm sido um obstáculo para a nossa caminhada cristã. E pedimos a ajuda de Deus para lidar com isso.
Como é que na prática isto pode funcionar? E se não és cristão, talvez estejas a pensar o seguinte: talvez não haja necessidade de fé em Jesus, porque afinal de contas eu olho para os cristãos à minha volta e eu não vejo grande diferença. Eu vejo comportamentos dos cristãos que parece que apontam mais para a ausência de Espírito do que para o fruto do Espírito. Alguém podia dizer isto? Ou podia dizer assim: olha, eu até acho que sou uma pessoa que exibe várias dessas características do fruto do Espírito, por isso se calhar não preciso da fé em Jesus. Ou se és cristão e podes pensar assim: olha, eu não vejo grande necessidade, muita coisa já mudou na minha vida. Eu acho que já cheguei a uma altura em que eu posso me reformar da santificação. Eu posso descansar um bocadinho, eu já fiz muita coisa. Ou talvez, se és cristão, penses assim: eu não sou capaz. Eu já tentei. Eu simplesmente não sou capaz. Um encorajamento, sem dúvida, que esta passagem nos dá é que há uma guerra. Uma guerra significa que as coisas não são fáceis. Uma guerra significa, para o cristão, a guerra é contínua. Ela não para, porque o Espírito está sempre contra aquilo que é a carne, aquilo que é os nossos desejos imoderados por outras coisas. Então, se não sentes dificuldades na área da sensualidade, do sexo, da pornografia, da linguagem inapropriada, se não sentes dificuldades na área dos relacionamentos, ou seja, se não há mal-entendidos com outras pessoas, se não há inveja ou ciúmes, se não há ira ou divisões nos teus relacionamentos, se não sentes dificuldades na área do significado e propósito da tua vida, se nunca tiveres problemas nessa área, se não há superstições, se não há coisas que tu tentas elevar para o lugar de Deus, então se não sentes dificuldades em nenhuma destas áreas, é provável que não estejas a sentir o teu pulso. É provável que não estejas morto. Porque eu creio que isto faz parte da condição humana. E creio que se formos honestos connosco próprios, nós temos dificuldades em todas estas áreas. Então, se sentes dificuldades nestas ações e em ver o fruto do Espírito na tua vida, há esperança. Há esperança. Porque há uma cruz. Há um Salvador crucificado por nós. E isso aponta-nos para a graça. Há uma graça que é imersiva. Nós não precisamos de nos sacrificar, digamos assim. O Salvador já fez isso por nós. Mas precisamos de trabalhar. E queria só terminar com a esperança que duas personagens bíblicas nos dão. Pedro e Judas. Em Pedro e em Judas, nós parece que por vezes vemos a ausência do Espírito e o fruto do Espírito. Tanto em um como em outro. Parece que vemos as duas coisas. Com Judas, a ausência do Espírito foi marcante e foi determinante. E ele não herdou o reino de Deus. Com Pedro, nós vemos as ações da carne, claramente. Vemos até traição e rejeição de Jesus. Mas porque há um Salvador crucificado, há graça para Pedro também. Há graça para salvar e graça para transformar. Mas graça que não transforma, não salva. Acho que é um grande aviso desta passagem. A ausência do Espírito, ou seja, uma vida que continuamente mostra aquelas ações que estivemos a ver, mostra uma vida que não está a ser transformada. E graça que não transforma, não salva. Mas podemos caminhar para a cruz, porque na cruz nós vemos a graça que salva e que transforma. E temos um Espírito que nos convida a andarmos com Ele e a trabalharmos este fruto do Espírito nas nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, queremos-te pedir perdão pela forma como temos vivido. Sejamos cristãos, os que aqui estão e que nos acompanham, presumo, ou não. Queremos-te pedir perdão pela maneira como temos vivido, por aquilo que as nossas vidas têm mostrado. E, Senhor, ajuda-nos a perceber que a vida cristã é uma guerra. E será sempre uma guerra enquanto nós vivermos aqui.
E, Senhor, agradecemos porque nesta guerra Tu nos equipaste. Ou seja, em Jesus, no Seu sacrifício, nós vemos graça e misericórdia para connosco. E temos um Salvador que envia o Seu Espírito a cada um de nós, a cada pessoa que confia em Jesus. Tem o Espírito, o Teu Espírito. E agradecemos porque é isso que nos guia e nos capacita para a cada dia nós vivermos esta guerra, nós experienciarmos no nosso coração a tentação para te desobedecer, para magoar as pessoas que estão à nossa volta. E vemos também o poder que Tu nos concedes para continuamente nós irmos rejeitando estas ações e abraçando o fruto do Espírito. Senhor, sentimos-nos por vezes incapacitados de mudar e pedimos a Tua ajuda para mudar. Pedimos a Tua ajuda para nos transformares cada vez mais à imagem de Jesus. Agradecemos porque há uma cruz, há um Salvador crucificado, mas há um Salvador ressuscitado. Agradecemos porque isso revela graça e revela poder também para nós podermos viver para Ti. Agradecemos, te entregamos por cada pessoa e oramos em nome de Jesus.